bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você está aqui ouvindo ou vendo a gente, seja muito bem-vindo. Eu sou Amanda de Aragão Pinheiro, eu sou jornalista, eu sou analista em informação pelo SEJO, Centro de Estudos Junguianos Analistas Associados. E esse aqui é o Junguiando por Aí, o podcast do Seja, um espaço de reflexão sobre temas da psique, da cultura, da vida cotidiana a partir do olhar da psicologia analítica, em diálogo com diversos saberes, sempre. No episódio de hoje, a gente vai mergulhar no universo, na história da doutora Nise da Silveira, uma mulher que ousou olhar para a loucura sem medo nem julgamentos. Onde os outros viam ausência de razão, viam marginalidade, ela via sentido. Onde o mundo via ruínas, essa mulher ela via potencial de criação. E a conversa hoje é com o antropólogo Felipe Magaldi, autor do livro Mania de Liberdade, Nise da Silveira e a Humanização da Saúde Mental no Brasil, uma obra que nasceu da tese de doutorado dele e que se tornou uma das mais importantes investigações recentes da trajetória dessa mulher extraordinária que foi a doutora Nise da Silveira. A partir de uma investigação profunda, o Felipe Magaldi ele reconstrói a vida e a obra da psiquiatra alagoana, revelando não apenas a sua rebeldia diante da psiquiatria do seu tempo, mas também a força afetiva e política da sua forma particular de tratar a saúde mental e o ser humano. Então, a gente vai aqui começar a percorrer as descobertas da pesquisa do Felipe Magaldi, que a doutora Anísio nos ensina sobre o afeto catalisador, sobre a potência criadora da loucura, sobre o papel da arte e muito mais aqui o que a gente puder abordar na conversa de hoje. Felipe, muito obrigada, seja bem-vindo aqui ao Junguiando por Aí. Obrigado você, Amanda. É sempre um prazer revisitar esse tema da minha tese, né, que eu já terminei em 2018, escrevi o livro em 2020. Estamos em 2025 e ainda estou aqui falando com Continua Nise, né? E sobre reverberando Nise. sobre todos nós continuamos, vamos continuar sempre o seu trabalho aqui. É uma ótima referência para a gente. Vou mostrar aqui o livro, que é, como eu disse, o resultado da tese de doutorado. Quem está vendo a gente no YouTube pode ver aqui eu mostrando, ele está espelhado, vai ver a gente, vai ver o livro espelhado, a capa espelhada, mas depois eu vou colocar a imagem aqui na edição para vocês poderem olhar direitinho para essa capa linda. E quem está ouvindo a gente pelo Spotify pode ter a curiosidade de ver, vai olhar lá o canal do YouTube, clica lá no curtir lá da página lá do canal do YouTube do Seja, aproveita e vê aqui a capa, essa capa maravilhosa. Vamos dar aqui os créditos que são necessários, editora Fiocruz e o projeto gráfico dessa capa maravilhosa da Carlota Rios. Importante a gente dizer, fui olhar porque eu achei, dá muita vontade, gente, o conteúdo do livro é ótimo, mas quando a gente vê um livro com uma capa linda, dá mais vontade a gente ainda de ler, né? Então, Felipe, depois de dados os devidos créditos, eu queria que você falasse um pouco aí desse ponto de partida da tua pesquisa, né? Você é antropólogo e foi pesquisar uma figura, uma personalidade da área da psicologia, da psiquiatria, uma mulher revolucionária, né, para a área da psiquiatria no Brasil, para um olhar simbólico sobre a psique, num momento, enfim, muito duro da psiquiatria no Brasil, muito concreto, né, da psiquiatria no Brasil. Assim, então, esse teu olhar de antropólogo, como é que ele te levou a doutora Anísio da Silveira? Obrigado pela conversa, Amanda. Muitas pessoas que se interessam por Nise da Silveira vêm ou da área psi, visto que Nise era uma psiquiatra, né, que posteriormente trabalhou com psicologia analítica, ou da área artística, né, já que as atividades expressivas eram a principal meio, né, de forma de tratamento para saúde mental preconizado por Nise, né. Eu vim desse terceiro termo, né, eu não sou nem um psicólogo, né, eu não tenho uma atuação clínica, eu também não sou artista, mas eu vim das ciências sociais. E eu tive a sorte de participar de uma pesquisa, né, de um interesse nascente sobre Nise da Silveira, que era das ciências sociais, né. Nise da Silveira nunca foi muito lida nas faculdades psi, né, também não é muito conhecida em outros meios, porém nas ciências sociais houve interesse, sobretudo quando eu estava na graduação,
e participei de uma pesquisa sobre arte brasileira nos anos 40, é, em que a gente analisou a trajetória de artistas como Almir Mavinier e críticos de arte como Mário Pedrosa, que tiveram um papel fundamental no apoio ao trabalho inicial da Nise, ali com os ateliês de atividades expressivas, em um contexto em que a medicina, né, a psiquiatria desprezava, né, olhava com desdém, como um simples passatempo, aquilo que a Nise preconizava como realmente um método de tratamento, né? Então, eu parto a partir daí, né? Desse interesse mais, digamos assim, intelectual, mas que também tem um impacto afetivo, né? Até porque quando a gente fez essa pesquisa foi a primeira vez que eu fui ao Museu de Imagem do Inconsciente. Eu já estou falando aqui do ano de 2008, muito, muito tempo atrás, em que a gente visitou o museu e eu fiquei muito impressionado, tanto com as obras, né? Porque para mim aquelas obras que são feitas em um contexto psiquiátrico, elas representam uma expressão de vida, né, em um contexto de ruína, né? Para mim, isso é o trabalho de Nise e o seu trabalho daqueles clientes, né, aqueles internos psiquiátricos que trabalhavam com Nise, mesmo num contexto que não favorecia a expressão e mesmo com uma condição psíquica de muito sofrimento, é possível se expressar, né? É possível criar. A chama criadora não se apaga. Então, para mim, essas obras falam disso, né? Assim como a própria trajetória de Nise fala disso, né? Então, a partir dessa contato concreto que eu tive com a instituição e desse interesse universitário, eu decidi fazer uma pesquisa antropológica sobre isso. E o que mais te surpreendeu ao longo desse processo? Nessa O que figura, mais me surpre... personagem, na trajetória? o que mais me surpreendeu foi, depois de conhecer as obras, também conhecer a trajetória da Nise, né? Porque assim como aquelas pessoas internas psiquiátricas tinham uma história clínica, né, muito complicada e muitas vezes um contexto social muito fraturado também, e foram parar em uma instituição com todas as características manicomiais, né, que a gente está falando aqui dos anos 40 e 50, quando a Nise voltou ao serviço público. A trajetória da Nise também é marcada por percalços, né? Ela perdeu o pai muito cedo, ela foi uma imigrante educacional, né, inicialmente em Salvador, depois ela foi uma imigrante econômica no Rio de Janeiro. Ela se envolveu com os comunistas e por isso foi presa política, permaneceu um ano e meio na prisão, viu torturas de perto. Depois também ficou na clandestinidade, teve uma trajetória não só de imigração, mas de propriamente um exílio, um exílio interno, né, no interior do Brasil. Então, o trabalho dela começa mesmo só quando ela é anistiada em 44, né, quando já no fim do Estado Novo, eu estou falando da ditadura Vargas, né, que perseguia os comunistas. Então, ela nasce em 1905, né, e se eu estou aqui falando de 44, né, então, assim, ela começa o trabalho dela com quase 40 anos, né, porque foi quando ela realmente conseguiu é, ter a liberdade de fazer o trabalho dela. Isso não quer dizer que ela não enfrentou outras dificuldades, né? Porque quando ela volta, ela fica 7 anos afastada, né? Por conta da prisão e do exílio. Quando ela volta, ela se depara com novos métodos de tratamento que eram violentos e que pareciam muito com as torturas que ela havia visto, né, dentro da prisão. Então, ela também tem que enfrentar essa classe médica, né, esses médicos que eram, sua maioria, homens conservadores e muito deterministas na sua prática científica e que não aceitavam formas alternativas de tratamento, né? Isso num contexto em que não existia um repertório, né, para isso, não existia a luta antimanicomial, não existia reforma psiquiátrica. Então, a trajetória de Nise também fala disso, né, dessa possibilidade de criação a partir de um contexto de dificuldade. Tanto a vida dela quanto as obras dos internos com quem ela trabalhava nos ateliês falam disso, e isso me comove e me estimula também a pensar por que e como, né? E como levar isso adiante.
É uma baita de uma personagem, né? Uma baita de uma personalidade, uma mulher, né? Você traçou aí o perfil, né? A mulher nordestina, migrante, apesar de ter vindo de uma família que era uma família que tinha alguma condição, posses, a possibilidade, uma abertura para a época para colocar uma filha mulher numa faculdade, permitir que fizesse uma faculdade de medicina, né? Quer dizer, uma família que tinha uma visão de mundo já diferente daquele mundo conservador, mas que ao longo de sua trajetória se mostrou resistência, 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 resistência. E aí a minha pergunta é o quanto que essa constituição dela enquanto pessoa ajudou ela a ser resistência também na psiquiatria do tempo que ela encontrou lá, do tempo dela, essa psiquiatria dos homens, dura, concreta, da lobotomia, do eletrochoque, e ela chega com um olhar ainda sem efetivamente ter o contato com Jung, foi antes, né? Olhar e falar, não, isso aqui não é, isso aqui é uma prisão, isso aqui não é um lugar de cura, né? O quanto que esse perfil dela, você acha que contribuiu para que ela pudesse efetivamente ser essa resistência à psiquiatria do tempo dela? Essa resistência que você bem comenta, está inscrita no próprio corpo dela, né? Porque ela é uma mulher nordestina, imigrante, com o estigma de comunista, em um contexto de homens conservadores, médicos, da elite do Rio de Janeiro, né? Então já tem um embate ali nesse sentido. E assim como o corpo dela é dissidente, também são os corpos com quem ela trabalhava, que são, eu estou falando que corpos são esses, são as pessoas, corpos Pessoas, né? humanos de pessoas, né? Pacientes, Mas que pacientes. quando eu falo corpo, eu estou demarcando esse estigma, né? Porque são pessoas que têm uma expressão corporal e psíquica diversa, né? Que são as pessoas com problemas psiquiátricos, né? Então, tanto ela quanto os seus clientes, né? Esses internos psiquiátricos são vistos, desde esse ponto de vista da medicina hegemônica, como menos humanos, né? E a Nise faz um movimento inverso, né? Ela vai desumanizar os médicos, porque ela vai apontar e denunciar a violência com que eles aplicam as técnicas de tratamento. A gente está falando de novo dessa medicina dos anos 40 e 50, previamente ao surgimento de psicofármacos, previamente também ao repertório dos direitos humanos e da reforma psiquiátrica, né? Então, existe uma conexão entre ela e as pessoas com quem ela trabalha. E vale lembrar também que essa conexão foi feita muito na prática, né? São vários autores da filosofia, como Michel Foucault, e das ciências sociais, como Irving Goffman, que vão falar nos anos 60 e 70, em suas obras, de instituições disciplinares, né, no caso do Foucault, instituições totais, vão aproximar essas experiências do manicômio, da prisão, de outras instituições educacionais, inclusive também eclesiásticas. E a Nise vai perceber isso na prática, né, porque ela passa pela prisão, e ela vê as torturas de perto, e quando ela volta ao serviço público do hospital psiquiátrico, ela repara que o eletrochoque, né, a lobotomia, a injeção de insulina, que eram os métodos de tratamento daquele tempo, eram também formas de tortura na prática, embora que se vendiam como cura e com respaldo científico, né, e de uma forma totalmente acrítica, né? Então, a Nise é a primeira que observa isso, e ela observa isso porque ela viveu isso, né? Então, é muito interessante notar que existe essa relação entre a vivência, né, a experiência dela e o trabalho dela. E o trabalho dela é um testemunho dela, né? Uhum. Bom, e não é à toa que o livro chama Mania de Liberdade, né? Que tem a ver com a experiência dela como presa política, encarcerada, e, de certa forma, também a experiência que ela via desses clientes delas presos nesse contexto institucional muito dessa época, né? Dessa ideia de instituição como um lugar de, não, ainda mais a instituição, o hospital, não um lugar como um lugar de cura, mas um lugar de mais prisão ainda, né? De prisão para o potencial do ser humano. Interessante. Bom, antes da gente avançar aqui, falando um pouco mais de detalhes sobre pontos do livro, eu queria ir para o final do livro, que é onde você coloca lá as considerações finais, e assim, fico pensando, como uma tese de doutorado, é exatamente a sua conclusão, é aquele momento, né, do trabalho acadêmico que você vem percorrendo.
o trabalho falando, né, de todos os aspectos que foram abordados, das construções teóricas todas que você faz e tal, e você faz isso em forma de carta para ela, né? Então eu queria entender por que que você fez isso. Eu fiz isso inspirado na própria Nise, né? Porque nos anos 90 ela escreveu um livro chamado Cartas a Spinoza, em que ela escreve cartas para Spinoza, como o próprio nome diz, que Spinoza era um filósofo, um teórico também dos afetos, um crítico da filosofia cartesiana, com quem Nise, obviamente, não teve um contato, né, direto, né? Ela não pôde conhecê-lo, né? Mas ela escreve essas cartas como se ele estivesse vivo, como se ele fosse lê-las, como uma forma de aproximação e, ao mesmo tempo, uma forma de explicação da filosofia espinosista, né? Então, é uma grande introdução. Além de ela ter escrito esse livro chamado Junguinho, né? Jung, Vida e Obra, sobre a vida de Jung, ela também tem um livro de introdução à filosofia de Spinoza, que é esse, Cartas a Spinoza, né? Então eu me inspirei nisso para fazer isso também, né? Eu escrevo para a Nise, ela não vai me ler, né? Porque afinal eu não conheci, não a conheci, ao contrário de tantas outras pessoas que eu conheci durante a minha pesquisa, que sim, participaram do grupo de estudos, foram monitores, foram assessores, contribuíram para o trabalho, tiveram a oportunidade de conhecê-la de perto. Eu não, né? Eu venho de um contexto póstumo. Então, essa carta, né, que eu reconheço como uma forma de escrita criativa, preconizada pela própria Nise, né, é uma forma de aproximação e, ao mesmo tempo, uma forma de síntese, né? Não à toa eu coloco essa carta como a conclusão da minha tese. Eu não, eu faço uma tese que é acadêmica, como vocês vão ver, mas obviamente eu não poderia fazer algo excessivamente formal e quadrado, que seria totalmente contra tudo aquilo que a Nise preconizou, né, durante a sua vida e da sua obra. Então, eu achei pertinente terminar com essa forma de aproximação e de explicação também do que eu fiz e do que a obra da Nise significa. Expressa também o vínculo que foi criado entre você e ela, né, ao longo dessa pesquisa, né? Um dia nos encontraremos. Para quem acredita, é isso mesmo. Agora, voltando aqui, falando aqui de dessas ideias, uma dessas ideias assim muito potentes do trabalho da doutora Anise, que é o afeto como catalisador, o afeto catalisador, né? Você fala disso, desse conceito na pesquisa, ele aparece na pesquisa, né? Eu queria entender como é que ele ajuda a compreender a forma dela de se relacionar com os clientes, com as pessoas com as quais ela trabalhou, com o próprio conhecimento. Como é que você vê isso? O afeto catalisador é mais um conceito que é também uma prática, né? Porque tudo na obra de Nise, o conceito está sempre vinculado à prática. Tanto que ela dizia que ela não era uma psiquiatra de gabinete, né? Que ficava só ali atrás dos manuais. E dizia também que o louco extrapolava muito o livro, né? Então as grandes teorias universalizantes não eram capazes de dar conta das situações concretas, né? Ela é uma pesquisadora das situações concretas, da saúde mental na prática, né? Nesse sentido, ela é muito antropóloga também, porque os antropólogos também valorizam essa empiria, né? Para você conhecer uma cultura, uma sociedade, você precisa ir até ela, você precisa ouvir as pessoas, conversar com elas, se misturar, fazer o que elas fazem, se colocar do lado, né? Então, o afeto catalisador é essa teoria prática antropológica da Nise de estar junto, né? Então, para ela, o afeto catalisador era a condição do trabalho com as atividades expressivas como forma de tratamento, né? Primeiro, ela se deu conta que as pessoas em situação de sofrimento psíquico, sobretudo aquelas mais próximas da psicose, da esquizofrenia, que a maioria dos internos com quem ela trabalhava eram esquizofrênicos, nem sempre vão se expressar de uma forma privilegiada através do verbo, né? Então não dá para aplicar aquela psicanálise freudiana, né, da talking cure, com pessoas que estão nesses estados mergulhados dentro do inconsciente, né? É preciso trabalhar com imagens. Esse inconsciente profundo, ele se expressa através de imagens, né? Seja imagens míticas, imagens oníricas, seja imagens que podem ser feitas em um contexto de um ateliê, né? De ateliês de atividades expressivas, que se tornaram um carro-chefe do seu trabalho. Mas, para essa imagem, né, para esse inconsciente se expressar através da imagem, é preciso ter alguém do lado.
alguém que não necessariamente vai ser um professor, que vai intervir, que vai dizer o que tem que fazer, e com certeza não vai ser alguém que vai reprimir do lado, né? Um torturador, um carcereiro, um enfermeiro informado por uma lógica antimanicomial, não, né? Isso vai ser um afeto inibidor, né? O afeto catalisador, que no caso do trabalho da Nise eram os monitores, são as pessoas que estão do lado daqueles criadores, né, que eram os internos psiquiátricos, que estão atentos ao que eles estão fazendo, mas que não necessariamente vão intervir, mas que vão criar as condições propícias para a infusão, né, para o fluxo de imagens do inconsciente para a consciência. Então, é isso que é o afeto catalisador, é a catalisação desses conteúdos inconscientes nas imagens, né? E também é uma lição importante para pensar a clínica atual, né, de como é impossível fazer uma prática totalmente neutra, totalmente distanciada, mas também, tampouco é desejável uma prática que vai intervir, você não vai falar o que, que a pessoa tem que fazer, né? Não existe uma hierarquia entre um terapeuta e um paciente, ou um cliente, como ela preferia falar. Mas deve existir um afeto catalisador, é um fio tênue, é um contato. O que cura para a Nise é o vínculo, e não a destruição do vínculo, né? A saúde mental se destrói quando os vínculos são destruídos, né? E a gente pode pensar nisso também num ponto de vista sociológico, né? Porque nas comunidades pobres, nas comunidades que são descendentes de diásporas, de guerras, de pessoas escravizadas, por que nessas comunidades a saúde mental é mais frágil? Porque os vínculos não são adequados, os vínculos não são de afeto catalisador, os vínculos são inibidores ou eles são vínculos que não existem, né? São vínculos Inexistente. destruídos pela história, né? Então a teoria e prática de Nise dá conta disso também, por isso ela é tão interessante. Não, essa dinâmica, né, do relacionamento dela com os clientes, da forma como ela criou essa dinâmica, ela consolidou essa dinâmica dos monitores com os internos, né, que ela chamava de clientes, é muito inspiradora para nós, terapeutas. Mas também eu, a partir dessa imagem, assim, a gente vê assim como ela não, ela trabalhou, né, numa prática e essa prática se transformou ao longo dessa observação de anos e anos e anos, a partir dessa dinâmica de relacionamento entre o cliente e quem estava ali acompanhando, criou uma série de resultados no sentido de informações que ela podia ter criado uma teoria mesmo, ela, né? Ela podia ter consolidado, ela podia ter virado uma acadêmica. Não, ela é uma mulher da prática, é o que você falou, né? É a empiria que predomina ali no trabalho dela, né? Isso é muito interessante, mas produziu um material de pesquisa sensacional, incrível, que ela deixou documentado para que nós pudéssemos depois estudar, mas ela mesma não, né, não foi atrás de, não se interessou, para ela não fazia sentido virar uma acadêmica ou criar uma teoria, né? E aí eu queria que você falasse um pouco também sobre a relação dela com o Jung, né? Como é que ela apresentou, para quem não conhece, acho que muita gente está ouvindo a gente aqui, está vendo a gente aqui, já conhece um pouco dessa história, mas é sempre legal revisitar essa história, né? Da relação dela com Jung, das cartas, inclusive, que ela começou a trocar com Jung, né? Ela ouviu falar do Jung, ela conhecia a teoria do trabalho dele com pessoas com demência precoce, na época que se falava, né? Esquizofrenia, que a gente conhece como esquizofrenia, e as semelhanças que ela começou a ver entre as pessoas que ela atendia, os clientes, e esse trabalho que o Jung descrevia, né? Então, como é que foi esse processo de relacionamento à distância dela, que não tinha Zoom, seria muito mais fácil para eles, né? Mas era por carta mesmo. Além das cartas fictícias que ela escreve para o Spinoza, ela escreve essas cartas reais para o Jung, e de fato é o modo através do qual ela estabelece contato entre essas duas realidades que naquela época eram muito mais distantes do que poderiam ser hoje com as tecnologias, como você mencionou, né? Que era a realidade da Suíça e a realidade do Brasil, de um hospital psiquiátrico na periferia do Rio de Janeiro, né? Tanto que ela não esperava que o Jung respondesse, né? E ele responde com a confirmação do interesse científico daquelas imagens.
porque as imagens que ela manda para ele, né, ela manda fotos dos trabalhos dos clientes, são em sua maioria as mandalas, né, essas figuras circulares que correspondem a um simbolismo universal da unidade, né? Então, juntos eles se dão conta disso, né? É claro que na esquizofrenia, que é justamente caracterizada pela cisão do pensamento, essas imagens unitárias, né, vão ocorrer, porque o próprio ato de pintá-las significa e implica uma busca da integração psíquica da mente, né? E o Jung reconhece a partir da resposta que ele dá para a Nise, né, que ele responde com as assessoras dele, né, que esquizofrênicos brasileiros ou suíços, né, ambos vão buscar essa unidade, né? Porque a base deles é comum, é universal. Pode ser que o dos brasileiros seja um pouco mais vibrante, as cores, aí chega a fazer algum comentário sobre isso, mas a base comum é uma só, né? Então, a partir dali se estabelece um sentido de humanidade para a loucura, né? Num contexto em que não se falava de, como é o subtítulo do livro, humanização da saúde mental, né? Isso é um título que eu dou posteriormente, né? A Nise não falava, eu vou humanizar a saúde mental, não existia esse repertório. Esse repertório começa a se constituir ali, né, simultaneamente ao trabalho dela. Mas é isso que ele representa, né, junto com essa teoria junguiana que foi tão importante para ela. É muito louco falar de humanização da saúde mental, né? Nós somos todos humanos. Então, em tese, ela já trabalha com essa lógica. Nós somos humanos, vamos ser tratados como humanos, né? Enfim. Bom, outro assunto, outro aspecto aqui da tua pesquisa e do que você aborda no livro que eu queria trazer aqui é como você percorre no livro ali as instituições contemporâneas com a marca da doutora Anísia, né? Como eu disse aqui anteriormente, a partir do que você tinha colocado já, a Anísia ela não foi uma mulher que foi para a academia e foi trabalhar a partir das teorias e difundindo as teorias. Ela é uma mulher da prática, né? Da prática e de reunir, de congregar as pessoas, as comunidades, não só de estabelecer os vínculos entre os monitores e ela e os clientes, mas das pessoas que pensavam da mesma forma, de fazer, de construir as comunidades. E é isso, se eu acho que se expressa bastante nessas instituições que ela foi criando com sua marca aí ao longo do tempo, que foram criadas depois, posteriormente a ela. A gente pode citar aqui o Museu da Imagem, de Imagens do Inconsciente, que foi sua porta de entrada no mundo Nisa, né? A Casa das Palmeiras, depois o Hotel da Loucura. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como isso você aborda essas instituições do mundo Nise. A Nise não criou um movimento organizado, né, uma escola, ela não reproduziu o trabalho dela. Era um trabalho de formiguinha, né, que ela fazia a partir desses espaços concretos, na maioria deles no Rio de Janeiro, né? E esses espaços eram as instituições, né? O Museu de Imagem do Inconsciente, que foi a primeira instituição que ela fundou dentro do próprio hospital psiquiátrico, a Casa das Palmeiras, que inicialmente ficava num espaço cedido de um colégio na Tijuca, e atualmente foi para Botafogo, né? Já há umas décadas está lá, na Casa das Palmeiras, na Rua Sorocaba. E além disso, outros espaços, como o grupo de estudos que ela mantinha na casa dela. Esse grupo de estudos é muito particular, porque era uma possível porta de entrada, né? Ao que eu chamo de mundo Nise. Como fazer parte, né? Como trabalhar com a Nise? Como conhecer a Nise? Era preciso frequentar presencialmente esses espaços, que eram espaços não hierárquicos, né? Sobretudo o grupo de estudos. Qualquer pessoa poderia entrar, mas também ninguém era cobrado, E foi de ficar. aumentando de gente, você conta isso no livro, né? Foi aumentando, aí ocupou um outro andar, um outro apartamento dela. As pessoas iam. Tinham dois andares, um era uma biblioteca, né? O outro era o andar em que ela fazia as reuniões, que era cheio de gatos e livros, era um ambiente que, pelos depoimentos, né, eu não pude frequentar, né? O museu, sim, eu pude frequentar, porque existe até hoje. Sim, O Casa das Palmeiras também. O grupo de também. estudos atualmente existe só o do museu, não esse do apartamento dela que ficava no bairro do Flamengo, né? Mas que era fascinante, né? Foi também um lugar de resistência durante a ditadura militar, onde foi possível, né, se criar uma leitura livre de autores da psicologia, da filosofia, da antropologia, mitologia.
e era uma forma, né, de acesso a esse mundo, mas de uma forma não doutrinária, né, não escolar. Não oferecia um certificado, não dava nota para ninguém. Quem quiser ficava, quem não quiser não ficava. Era totalmente autônomo e voluntário, que acho que são duas palavras que definem muito o trabalho da Nise. É uma autonomia, né? Embora ela seja uma funcionária pública, mas era tudo feita muito na raça, assim, né? Tanto dela quanto dos outros voluntários, porque nunca teve dinheiro, né? Sempre foi um trabalho muito precário. E ela nunca quis vender as obras também, né? Ela nunca quis se vender. Uhum. Não, uma coisa que me ocorreu aqui que eu acho interessante falar, assim, o lugar do grupo de estudos, o apartamento dela, é muita imagem que a gente guarda mesmo, a imagem física mesmo da doutora Anísia, dando as entrevistas no final da vida, naquele ambiente cheio de livros, com os gatos passando para lá e para cá, ela sentada naquela cadeirinha de rodas. Então, assim, eu pelo menos me remete. Imediata, quando a gente fala dessa reunião dos grupos de estudo presenciais, né? Porque imagina, naquela época era só presencial, eu já fico me imaginando lá naquele contexto dos livros, dos gatos e tal. Enfim, né? Uma associação aqui que eu acabei de fazer, que acho que eu sou dessa, eu gosto de fazer essas associações. Enfim, falando aqui sobre as instituições, um outro aspecto aqui também que eu queria tocar, que não está, na verdade, uma outra figura que eu queria trazer aqui para a conversa, que não está na tua pesquisa. Aliás, foi uma das coisas que você falou sobre a sua pesquisa no Congresso do Seja, em março agora de 2025, que a gente teve, você levou esse tema para lá e falou lindamente sobre ele no nosso Congresso do Seja e foi perguntado sobre isso, que é a presença da dona Ivone Lara como uma pessoa que estava ali no processo, enfim, colaborando na equipe da doutora Anise no centro psiquiátrico lá do Engenho de Dentro, que a dona Ivone Lara, apesar de ser conhecida, muito conhecida como uma sambista de primeira, né? Ela era enfermeira e ela teve um papel importante lá, né? E isso sumiu, dos anais da história, assim, não está registrado, né? Você não se deparou com nenhum registro sobre a Dona Ivone Lara na tua pesquisa? É interessante porque, apesar da Nise ser uma mulher, né, cuja história é muito marcada pelo feminino, né, e tudo que ela sofreu foi marcado por isso, a maioria dos colaboradores dela, de quem se tem memória, né, são homens, né? Então, o Almir Mavinier, com quem ela fundou o ateliê, né, o Mário Pedrosa, o próprio Jung, né, o companheiro dela, né, o Mário Magalhães da Silveira. Então é interessante como esses apagamentos vão se reproduzindo, né? Do caso da Dona Ivone é exatamente isso. Existe muito pouca documentação. O que existe são memórias, né? Então eu acho que é um desafio para as próximas pesquisas e uma necessidade entender de fato qual foi o papel dela, né, na manutenção dos ateliês e de outros colaboradores, né, que também não são muito comentados. Como, e aí eu faço menção a outra mulher, a Alice Marques dos Santos, que era uma psiquiatra que também trabalhava ali no Engenho de Dentro, assistente também de Denise da Silveira, né, também uma parceira da quem não se tem muito notícia, né? Então são lacunas que a gente tem que preencher através de testemunhos, mas também de documentos quando for possível, né? No Instituto Niso da Silveira tem um centro de documentação. Então eu acho que lá é o ponto de partida para que essa pesquisa seja feita sobre a dona Ivone Lara. A gente está falando aqui de memória, né? Uma memória que precisa ser resgatada, né? Na verdade, a memória, enfim, a informação da doutora Anise está, de alguma forma, já organizada por meio de alguns trabalhos, inclusive desse seu, mas muitas mulheres aqui, outras figuras, mulheres, estou me lembrando disso porque quando eu fui no Museu da Imagem da Consciente, eu vi uma foto, lá tem uma foto de várias mulheres com a doutora Anise, assim, lá no meio da Dona Ivone Lara, né? Então, assim, quem eram? Outras enfermeiras, outras médicas, outras monitoras, outras quem, né? Então, assim, essas mulheres, elas não estão aí registradas para nossa memória, né? Enfim. Bom, falando de memória, esse é um dos fios condutores. Estamos falando com o antropólogo. O antropólogo está ali tratando, cuidando da memória, né? O que que você percebeu?
enfim, passados esses anos todos da sua pesquisa, tendo falado sobre isso muito, né, desde que você terminou até agora, que esse assunto ainda bem se mantém vivo, o que você percebeu sobre a forma como a memória da doutora Anise, ela vem sendo mantida no Brasil? O que tem sido lembrado e o que não tem sido lembrado, que tem sido esquecido? É, é uma boa pergunta. Acho que a mais importante de todas. Primeiro, eu acho que tem que se lembrado de forma insuficiente, né? Porque ela virou um ícone, né? Ah, Anísio da Silveira, a mulher revolucionária que libertou os Meio pop, loucos. né? Uma coisa meio pop. Pop, mas assim, tá. E as ideias dela, né? Essas pessoas, muitas pessoas que levantam essa bandeira da Anísio de forma superficial não sabem o que é o afeto catalisador, né? Não sabem da teoria e da prática que ela tem com as imagens, de toda a obra que ela fez, né? Porque ela fez essa obra na prática, né? Como a gente mencionou aqui na nossa conversa, em um processo de longa duração, ao longo de toda a história de vida, mas ela também escreveu livros, né? O Mundo das Imagens, Imagem do Inconsciente, lá no final da carreira dela, que são ainda pouco lidos, né? Então, assim, a minha função com a minha pesquisa, além de entender, né, esse mundo NIS, entender quais são as ideias dele, por que que essas ideias enfrentam tantas dificuldades de aceitação, sobretudo no meio médico, psiquiátrico, né, é tentar resgatar essa memória, mas de uma forma intelectual também, uma memória das ideias, uma memória da obra, e não só um símbolo que pode se tornar vazio, né? Os símbolos são importantes, as bandeiras são importantes, mas o que existe por trás do símbolo, né? Então, o meu papel foi um pouco isso, né? Mas é uma luta constante. Eu não vejo muito interesse, infelizmente. Mesmo depois de todo esse movimento que foi feito com a minha pesquisa, com o filme, né, Nise, O Coração da Loucura, que é um filme que foi importante porque ele divulgou muito a obra da Nise, mais ou menos concomitante a quando eu estava fazendo a pesquisa, ali por volta de 2016, né? Ele foi para Netflix, então pessoas do mundo inteiro puderam ver, né, quem era Nise, né? Mas também é um filme que tem suas limitações, porque ele não fala da prisão da Nise, né? Que para mim é o evento fundamental que vai inspirar as práticas posteriores dela, né? E acho que tem que ser criadas novas memórias, memórias mais profundas, memórias que realmente leve em consideração a complexidade do trabalho dessa mulher. Eu espero que isso seja feito. Existe um outro problema, que é a ausência disso no campo da reforma psiquiátrica, né? Porque o campo da reforma, ele tem outras inspirações, né? Ele vai pela via lacaniana, ou ele vai pela via da esquizoanálise, ele vai por muitos caminhos, mas vai pouco pela Nise, né? E, de fato, o trabalho da Nise foi feito num contexto em que ainda não tinha essa coisa de terminar com os manicômios, né? Ela faz uma humanização dentro do hospital, foi o que ela pôde fazer, né? Sim. Isso não quer dizer que as ideias dela, como, né, essa que eu mencionei do afeto catalisador e do uso de imagens, né, como de um ponto de vista terapêutico, não possam ser aplicados como uma política pública. Então, assim, o que a gente pode pegar de Nise e transformar numa política pública? Ao meu ver, muito, né? Mas isso depende da vontade, nem só da vontade política, da vontade também dos gestores, né? Daquelas pessoas concretas, dos especialistas que são contratados para isso, né? Eu fico com essa expectativa, a minha obra é uma contribuição a isso, né? Está aí para quem quiser, assim como a obra da Nise. Sim. Mas se ela tivesse viva hoje, o que a gente poderia imaginar assim que ela diria sobre essa política de saúde mental? Assim? O que a gente quer que o legado dela incentive como política pública, a gente sabe, mas assim, se ela tivesse viva, vamos fazer um exercício assim de imaginação aqui. Se ela tivesse viva hoje, o que ela poderia estar pensando sobre essa política de saúde mental, sobre o que a gente chama de loucura hoje, sobre esse contexto de medicalização, né? Quer dizer, aquela realidade da lobotomia, do eletrochoque, do encarceramento das pessoas em instituições, ela já não existe mais, pelo menos o encarceramento não existe mais, a questão da eletrochoque ainda existe, mas não com tanta força. Agora, a compreensão da loucura, o que ela diria sobre tudo isso? Sei lá. Ela chegou a falar no final da carreira dela, né?
porque ela observou, né, o surgimento dessa mudança da psiquiatria, né? E ela fala que o problema é que saíram as camisas de força físicas e ficaram as químicas, né? Que são os psicofármacos. Isso não quer dizer que a gente tem que jogar fora os psicofármacos, mas é um fato que existe um uso excessivo, né? E existe um poder econômico por trás disso, né? Da indústria farmacêutica e uma articulação disso no âmbito do Estado, né? Na distribuição dessas ferramentas, né? Dentro do serviço público de saúde, muitas vezes em detrimento de outras práticas que são vistas como meramente complementares, como é né, o caso da própria prática da Nisa. E também acho que ela seria crítica dessas próprias práticas, porque existem dispositivos de arte, né, e de cultura dentro do âmbito da saúde mental já mais ou menos oficializados. Mas muitas vezes não existe uma abordagem terapêutica aí, né? Muito menos essa que a Nise preconizava, uma leitura das imagens do inconsciente. São oficinas, né, mais voltadas para a geração de renda, para a autonomia, que são importantes também, mas é importante que existam oficinas terapêuticas, né? Que exista um acompanhamento. Existe uma má vontade, porque a gente vive no mundo do imediatismo. E o trabalho da Nise é zero imediato, é um trabalho de longa duração, tanto dela quanto o trabalho terapêutico dela, né? Ela tinha que acompanhar durante meses, anos, os clientes dela para extrair conclusões e para extrair efeitos também, né? Então, dentro dessa configuração do nosso mundo acelerado e que as políticas de saúde também acabam sendo assim, é complicado. Então, o panorama não é muito positivo, mas a obra está aí, né? Novamente. Ela continuaria, então, em resumo, ela continuaria crítica e resistente, Com certeza, provavelmente com atuando certeza. daquele jeitinho dela, bem, né? Que ela era curta e grossa, digamos assim, bom português, Sim. né? Sem muitos Ela rodeios. não era fofa. Não, não era só aquela Ela não era a imagenzinha tia dos frágil, aqueles gatos. óculos de fundo de garrafa, que é fofa, não tinha, É, não. é, Mas era o jeito que ela é, se construiu para poder viver e realizar tudo o que realizou, né? exato. Muito obrigada pela conversa. Agradeço muito, muito tudo que a gente conversou aqui. Espero que tenha contribuído muito para o entendimento, né, de quem está assistindo a gente, vendo a gente aqui sobre a trajetória e o legado da doutora Anísia. É sempre bom falar sobre ela. Agradeço muito. Espero você numa próxima oportunidade aqui novamente. Um prazer conversar contigo. Obrigado a você. Espero estar no encontro do Seja ano que vem, que eu gostei muito mesmo de participar. E, de Será sempre fato, é um dos bem-vindo. poucos espaços atuais, se não o espaço em que existe um interesse profundo, genuíno, pela obra de Início da Silveira. Então, assim, estamos realmente afinados e juntos. Ok, ótimo. Obrigada, será sempre muito bem-vindo. E Obrigado a você, vocês. nada, e você que ficou aqui com a gente até agora, pelo Spotify, pelo YouTube, muito obrigada, pela sua audiência, obrigada pela sua atenção, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau.